Nós vamos estudar o texto de Amós, capítulo 5, versos 14 a 27. Amós 5, 14 a 27. O texto diz assim: Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corre o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema quando a religião perde o seu poder. Quando a religião perde o seu poder. O povo de Israel estava fazendo contínuas peregrinações aos templos de Betel, Berseba e Gilgal. É muito importante você voltar comigo ao versículo 5 do texto de Amós 5 para entendermos isso. Deus está dizendo: buscai-me e vivei, porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba. Se você notar, todo o capítulo 5 de Amós está girando em torno destes 3 templos, desses 3 locais de adoração. A grande questão é que o povo fazia peregrinações a estes lugares sagrados, de Betel, de Berseba e de Gilgal, mas eles não iam na direção de Deus. Eles tinham encontros religiosos, mas eles não se encontravam com Deus. Na verdade, a grande denúncia de Amós neste capítulo é que o povo havia separado teologia da ética, doutrina da vida, religião da vida cotidiana e diária. O certo é que eles multiplicavam a sua religiosidade, mas se afastavam ainda mais de Deus. Em primeiro lugar, veja você que eles iam a Betel. O que significa Betel? Betel significa casa de Deus. Betel está ligado ao patriarca Jacó. E em Betel, Jacó teve um encontro com Deus. E em Betel, mais tarde, Jacó foi restaurado por Deus. Jacó significa um local de transformação. Mas eles iam a Betel e voltavam piores. Não havia nenhum encontro com Deus, não havia nenhuma mudança de vida. Então, Betel só tinha nome, só tinha rótulo, só tinha fachada, só tinha tradição. Mas não tinha nenhuma realidade, não tinha nenhum fato que pudesse marcar em termos de mudança, de transformação a vida deles.
não passava de um religiosismo vazio, de propaganda enganosa. Notem vocês que, em segundo lugar, eles iam a Berseba. Berseba era um lugar muito importante na história do povo de Deus. Porque em Berseba, tanto Abraão, quanto Isaque, quanto Jacó, receberam a mesma promessa de Deus. Eu estou convosco, eu irei convosco. Eu estou junto de vós. Berseba significa presença de Deus, companhia de Deus, comunhão com Deus. Mas o que estava acontecendo? Eles estavam indo a Berseba e Deus não estava com eles. Porque eles não estavam andando com Deus, eles estavam vivendo em pecado. Eles estavam em desobediência, eles estavam transgredindo a lei de Deus. Eles estavam ultrajando o caráter de Deus. E Deus, na sua palavra, lá em Josué capítulo 7, versículo 12, Deus diz o seguinte: enquanto houver pecado no meio do povo, eu não serei convosco. É uma ilusão pensar que Deus está conosco se nós não estamos com Ele. Aliás, a Bíblia diz em 1 Samuel 2,30, aos que me honram, eu honrarei. Mas aos que me desprezam, eu desmerecerei. É o profeta Malaquias que vai dizer o seguinte: Deus se torna para aqueles que se tornam para Ele. Capítulo 3, versículo 7. E é Tiago no Novo Testamento que vai afirmar que se nós chegarmos a Deus, Ele se chegará a nós. Então, como o povo estava se afastando de Deus, eles estavam indo a Berseba, pensando, Deus está aqui, Deus está conosco, Deus está do nosso lado, mas isso era mentira, isso não era verdade, essa era uma esperança totalmente vazia. Então aquele culto, aquele templo, aquela peregrinação, não passava para eles de propaganda enganosa. Deus não estava lá, Deus não estava com eles, porque eles não estavam levando Deus a sério. Mas ainda eles iam a Gilgal. E o que significa Gilgal? Gilgal era o templo que trazia à memória dos israelitas uma história muito rica. Porque Gilgal é símbolo da posse da terra prometida. Foi de Gilgal que eles partiram para conquistar a terra. Foi em Gilgal que o maná cessou e eles começaram a comer do fruto da terra. Foi de Gilgal que Josué saía com as suas campanhas de conquista para tomar posse da terra. Gilgal era símbolo de posse da herança. Mas quando eles iam a Gilgal, eles não tomavam posse da vitória e nem eles tinham garantia da bênção de Deus na possessão da terra. Ao contrário, em Gilgal Deus está dizendo para eles: eu vos desterrarei para além de Damasco. Em vez de herança, era desterro, era exílio. Esse capítulo 5, irmãos, é extremamente importante para nós, porque ele vai denunciar a religião que perde o seu poder. Ele vai denunciar uma religião formal, ritualista. Uma religião que mantém o seu programa, que mantém os seus ritos, que mantém a sua agenda, mas uma religião que já perdeu de vista a sua razão de ser. Quer adorar a Deus, quer obedecer a Deus, quer fazer a vontade de Deus, quer conhecer a Deus, quer andar na intimidade de Deus. E daí eu chamo a sua atenção então para nós olharmos para este texto lido. Quarta-feira passada nós já consideramos mais detidamente a questão de Betel, de ir à casa de Deus e não ter um encontro transformador com Deus. Hoje nós vamos nos deter nesses dois templos, porque este texto lido vai focar precisamente os templos de Berseba e de Gilgal. É por isso que eu disse para vocês que o verso 5 rege todo o capítulo. Aqui está a essência de todo este oráculo divino. E a pergunta que se faz aqui é essa, o primeiro ponto. Estará conosco mesmo Deus em Berseba? Berseba significa presença de Deus, companhia divina. Mas será que Deus está mesmo em Berseba? E eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, uma presunção arriscada.
Versículo 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco como dizeis. Preste atenção que estar conosco é o sentido e a essência de Berseba, é a promessa de Berseba. Esta era a presunção deles, Deus está conosco. Eles diziam isso, Deus está conosco. Eles iam a Berseba e diziam, Deus está conosco. Eles iam a Berseba e presumiam que a promessa estava vigindo ainda. Eles acreditavam que Deus estava com eles. Eles chegavam até o mesmo ponto, não apenas de achar que Deus estava com eles, eles aspiravam o dia em que eles estariam com Deus. Quando você vai notar no verso 18, eles dizendo que eles desejavam o dia do Senhor. Desejavam. Então eles tinham a ideia de que Deus estava com eles e de que eles estariam com Deus, mas esta era uma presunção arriscada, duvidosa, incerta, absolutamente sem nenhum respaldo da verdade. A grande pergunta, talvez, que eles deveriam fazer, era aquela que Malaquias levantou, quando o povo dizia, onde está a promessa da sua vinda? Cadê o Deus do juízo? Quando Deus vier, será que esse povo suportaria a vinda de Deus? O que você precisa notar aqui é que a religião, seja ela qual for, divorciada da moral e da compaixão ao próximo, não passa de algo abominável aos olhos de Deus, é um anátema para Deus. Esse que é o ponto. Deus não estava com eles, porque eles não estavam levando nem Deus a sério e nem amando o próximo. Segunda coisa, um despreparo inegável. Se você notar, o grande ponto aqui é o seguinte, o espírito que está no versículo, o espírito que rege esse capítulo 5, é que eles queriam subornar a Deus com os seus rituais. Eles pensaram o seguinte, se nós tivermos um culto pomposo, com muitos sacrifícios, com muitos rituais, com muitas ofertas, com os nossos dízimos, com as nossas músicas, com os nossos instrumentos, com as nossas celebrações, certamente Deus vai estar conosco. É isso que Deus quer, é isso que Deus busca. E eles tentam comprar o favor de Deus com a religiosidade deles. Irmãos, este é um conceito que está na mente popular. As pessoas pensam que podem agradar a Deus, que podem comprar a Deus, que podem ter Deus do seu lado, na medida em que multiplicam os seus sacrifícios, as suas ofertas, as suas expressões de religiosidade. Mas, na verdade, eles não conheciam a Deus. Se você perceber nos versículos 14, 15 e 16, Amós faz questão de frisar quem é Deus. Por 3 vezes Amós vai chamar Deus de o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Vocês presumem que Deus está com vocês, porque vocês despojaram Deus da sua grandeza, da sua majestade, da sua soberania, da sua santidade, da sua pureza, do seu poder. Vocês pensam que podem subornar Deus, que vocês podem comprar Deus, como vocês compram os juízes dos tribunais, mas Deus é todo poderoso, Deus é o juiz, Deus é o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, Ele é grande, Ele é soberano, e Ele não se deixa comprar, não se deixa enganar pelos sacrifícios, pelas ofertas que vocês fazem. Esta é a palavra de Amós. Terceiro lugar, o profeta Amós vai falar de um choro profundos, versículos 16 e 17. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para os choros que sabem prantear. Veja você que o choro está em todos os lugares e entre todas as pessoas. O choro está nas ruas e o choro está nas praças e o choro está no campo. O choro faz cessar o comércio da cidade e o labor do campo. O choro está presente nos durões, os lavradores, e o choro está presente entre as carpideiras, as que sabem chorar. E por que eles estão chorando? Por que eles estão chorando? Por que esse choro está perpassando cidades, ruas, praças e campos?
Por que que esse choro está presente até no local de alegria, que eram as vinhas? Se você perceber, Deus está trazendo um juízo sobre esse povo. Deus está trazendo uma sentença sobre esse povo. E eles que desejavam a vinda do Senhor, achavam que seria um dia de luz, vai ser dia de trevas. Quando esse dia chegar, quando esse cerco aparecer, quando os exércitos da Síria marcharem contra Samaria, quando o poder dos exércitos inimigos cercarem não apenas Samaria, mas as outras cidades, e os seus templos forem destruídos, e os seus ritos forem completamente esvaziados, e as suas famílias forem saqueadas, e de cada 1000 soldados que forem mandados para a guerra, vão sobrar 100, de cada 100 só vão sobrar 10, então não haverá casa, não haverá cidade, não haverá rua, não haverá praça, não haverá campo, não haverá vinha em que as pessoas não estejam absolutamente cheias de lamento e de pranto. Mas notem vocês, em quarto lugar, que ele vai falar de um juízo inescapável. E ele usa um humor tétrico, dramático. Olha você aí o versículo 19, e Amós prova que ele é um homem do campo, um homem da lavoura, um homem da região interiorana, porque ele vai usar 3 figuras de 2 feras e um réptil peçonhento. Ele diz o seguinte: esse dia do cerco da Síria, dos soldados truculentos, sanguinários, perversos, vai ser como um homem ser atacado por um leão. E esse homem foge, escapa do leão, e de repente ele percebe que um urso salta em cima dele, e ele tenta fugir, e consegue fechar a porta no focinho do urso, e de repente, ofegante, ele consegue encostar a mão na parede da sua sala, e percebe que ali se esconde uma cobra que vai mordê-lo, e uma morte e uma mordida fatal. Não há escape. Não há escape. Ele tenta fugir de uma situação e cai em outra, e ele tenta fugir daquela outra e cai numa situação mais grave e irreversível. Este é o juízo inescapável. E é importante entender que não é a Síria, é Deus que está por trás da Síria. Não é um juízo apenas fortuito, casual. Não é apenas uma campanha expansionista de um império megalomaníaco. Não é apenas um projeto político, mas é uma mão soberana que está aplicando sobre o seu próprio povo o juízo por causa da sua rebeldia e da sua desobediência. Mas veja você em quinto lugar ainda, que Amós vai falar sobre uma falsa esperança. Uma falsa esperança. Olha os versículos 18 e 20. Ai dos que desejais, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? O que é que você nota aqui? Fazia parte da doutrina, da teologia do povo israelita, a ideia de que eles, sendo um povo fraco, sendo um povo pequeno, cercado por nações mais fortes, mais poderosas do que eles, chegaria um dia, e esse dia era o dia do Senhor, o dia aguardado, o dia sonhado, o dia dourado, o dia D da história deles, quando o Senhor viria para defender a causa deles, para tomar a causa deles. E nesse dia, então, Deus mesmo desbancaria seus inimigos. Deus desarticularia as forças de seus inimigos. Deus desmantelaria os exércitos inimigos. Deus mesmo projetaria Israel, guindaria Israel uma posição de comando e de liderança nacional e internacional, e as nações que oprimiam Israel estariam subjugadas por eles, e então eles aguardavam e sonhavam com esse dia escatológico. Era a grande esperança deles, era a escatologia deles regada de esperança, o dia do Senhor. Eles pensavam, nós podemos passar tribulações hoje, nós podemos ter agruras hoje, nós podemos ter inimigos contra nós hoje, mas quando o dia do Senhor chegar, Deus vai desmantelar as forças opostas e vai nos posicionar numa posição de grande destaque e poder.
Mas Amós frustra esse sonho deles, dizendo o seguinte: vocês estão enganados. Quando esse dia de Deus chegar, para vocês, esse dia vai ser dia de trevas e não de luz. Porque, na verdade, vocês pensam que Deus virá como aliado de vocês, e Deus virá como juiz de vocês. Vocês pensam que Deus vem para avalizar o pecado de vocês. Vocês pensam que Deus vem para apoiar a vida errada de vocês. Vocês pensam que Deus vem para aplaudir o religiosismo vazio de vocês. Vocês pensam que Deus vem para validar o culto hipócrita de vocês. E Deus virá sim, mas no dia que Deus vier, Deus vem para julgar este povo. Deus vem para acertar as contas com este povo. Deus vem para demonstrar o seu desgosto com a hipocrisia religiosa desse povo. Deus vem para juízo. E se vocês perceberem, irmãos, o exílio de Israel em 722, o domínio de Judá em 586, é prova de que Deus é santo, de que Deus não faz vistas grossas ao pecado, de que Deus é Deus de justiça, e que o juízo começa pela casa de Deus. E que Deus não deixa o pecado impune. E que Deus disciplina o seu povo, sempre que o seu povo deixa de escutar a voz da sua graça. Finalmente, em último lugar desse ponto aqui, sexto ponto, uma passagem perturbadora. Olha o verso 17. Em todas as vinhas haverá pranto. Olha a explicativa aí. Por que passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Você pode entender isso? A coisa que mais um judeu, um hebreu desejava na vida é que Deus passasse pelo meio deles. Talvez como passou naquela noite do Êxodo. E Deus passou e trouxe vingança contra os inimigos. Mas diz a Bíblia que Deus passou por cima de toda a casa dos israelitas e poupou a todos eles. E agora eles estão chorando. Agora eles estão absolutamente quebrados. Por nenhum fato insólito, extraordinário, cataclísmico, não. Eles estão com o rosto em terra e chorando, porque Deus está passando no meio deles. Em sua santidade, em sua justiça. Este Deus que eles pensavam conhecer, mas na verdade não conheciam. Meus irmãos, este é um ponto tão importante. Às vezes nós pensamos que o nosso Deus pode ser domesticado, que ele pode ser amansado, que ele pode ser o nosso objeto de estimação, que não importa como nós vamos viver, Deus sempre vai estar do nosso lado. Não importa o que vamos falar, ele vai sempre estar comprometido em nos apoiar. E quando Deus passa no meio do seu povo, em juízo, em disciplina, esse povo se desfaz em lágrimas. Eu quero chamar a sua atenção agora para um outro aspecto ainda de Berseba. Nós não vamos deixar Berseba ainda. O segundo ponto ainda está ligado a Berseba. Quais são as implicações? Quais são, o segundo ponto nosso, quais são as implicações de estar Deus conosco e de nós andarmos com Deus? Que implicações tem isso? Se Deus está conosco, se nós estamos com Ele, o que isso tem a ver? Em primeiro lugar, olha o versículo 14. A necessidade imperativa de fazer o bem. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Você não pode de jeito nenhum pressupor que Deus está com você, se você não está praticando o bem. Note você que no verso 4 Deus diz assim, buscai-me e vivei. Agora no verso 14 ele diz, buscai o bem e vivei. Buscar a Deus e buscar o bem são coisas correlatas. Porque Deus é o sumo bem. Você só pode praticar o bem se você busca a Deus. E eu chamo a sua atenção para 4 verdades que Amós destaca aqui. Primeiro, a busca do bem tem 2 aspectos bem distintos. Note aí. Buscai o bem e não o mal. Versículo 15. Aborrecei o mal e amai o bem.
Note você que existe um amar e um odiar. Existe um abraçar e existe um abster. Existe um abominar o mal e existe um amar o bem. Amós está dizendo, não basta você apenas fazer o bem, você tem que aborrecer o mal. Você tem que ter indignação, assim como você tem que ter amor. Um crente não pode ser uma pessoa neutra. Ele não pode ser uma pessoa sem cor, sem sentimentos, passivo, em cima do muro, indefinido. Ele não pode olhar para a situação e dizer, bom, isso aí não é comigo. Tudo bem, as pessoas estão praticando mal, mas elas vão ter que dar conta da vida delas para Deus. Eu não vou me envolver, eu não vou me posicionar, eu não vou falar nada, eu não vou tomar nenhuma atitude, eu não vou ter nenhuma reação. Amós está dizendo que a ética do cristianismo, a ética cristã, a ética do povo de Deus, é uma ética que envolve amar o bem, mas também odiar o mal. De você não apenas aprovar o que é certo, mas você condenar o que é errado. De você não ficar em cima do muro. De você não ser uma pessoa indecisa diante dos desmandos. E desta maneira, nós poderíamos dizer que esta é a herança protestante. Protestantismo significa que você precisa protestar com aquilo que está errado, com aquilo que está ofendendo a verdade, que está ofendendo a santidade de Deus. Segundo lugar, na prática do bem, a ação precede a emoção. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Por favor, notem esse ponto fundamental. Ele começa dizendo, buscai o bem, depois ele disse, amai o bem. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma geração em que o sentir parece que está na frente. Eu não sinto, então não vou fazer. Eu não estou com vontade de ir na igreja hoje, então eu não vou. Eu não estou com vontade de entregar o dízimo, então eu não entrego. Eu não estou sentindo vontade de ir naquela reunião de oração, então eu não vou. Eu precisava ajudar meu próximo, eu não estou com vontade de ajudar, eu não ajudo. A ética cristã, o fazer, vem antes do sentir. A obrigação precede o sentimento. O dever precede o sentimento. Eu não tenho que sentir para fazer. Eu tenho que fazer. Eu devo fazer algo, não porque estou sentindo uma emoção gostosa que me move a fazer. Eu devo sentir porque é certo fazer. Eu devo fazer porque é certo fazer. Porque é honesto fazer. Porque é legítimo fazer. Porque é ordem de Deus fazer. O cristão não é regido pelo sentimento. Ele vive pela fé, não por sentimentos. Quantas vezes nós esperamos sentir primeiro? Eu quero sentir primeiro. Depois, se eu sentir, eu vou fazer. Não, eu vou fazer. Eu não preciso sentir, não. Eu preciso fazer. E Amós, de uma maneira muito clara, coloca que o fazer vem antes do sentir. Primeiro você pratica o bem, primeiro você busca o bem, depois você ama o bem. Terceira lição, a prática do bem implica na mudança do tecido social. Olha o versículo 15 aí. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Ou melhor, na porta aí nós poderíamos dizer, e estabelecei nos tribunais o juízo. O que ele está querendo dizer é o seguinte, você quer fazer o bem? Você precisa fazer o bem? Então para de ficar corrompendo os juízes. Para de comprar os tribunais. Para de comprar a sentença. Para de explorar o pobre. Para de pegar o que é do pobre e juntar esse tesouro em casas grandes, em castelos, e adornando essas casas com coisas importadas, com marfim. Ele está dizendo que praticar o bem, buscar a Deus é a mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte, que se a nossa religião não desce ao ponto de influenciar a nossa ética, a nossa conduta, a nossa moral, essa religião não tem nenhum valor para Deus. Irmãos, eu acho que a mensagem de Amós é tão atual. Porque hoje você vê tantas pessoas com tanta espiritualidade, com tanta fatores assim místicos, e quando você vai ver a vida dela, como é que ela lida com seus negócios, como ela é desonesta nos seus compromissos, como elas fazem e acontecem em termos de falcatruas para ganhar dinheiro ilícito, como elas corrompem, como elas são corrompidas. Amós está dizendo, isso não pode acontecer.
Buscar a Deus e buscar o bem é a mesma coisa. E buscar o bem implica em você estabelecer juízo, justiça nos tribunais. Um cristão é alguém que tem a sua vida ética profundamente transformada, porque o que rege a nossa conduta é a verdade de Deus, é a teologia. Por que eles estão com a conduta tão distorcida? Porque eles já haviam distorcido a teologia, porque eles já haviam transformado Betel em lugar de idolatria. E quando a teologia se corrompe, a ética também se deteriora. Quando o povo entra na impiedade, ele desemboca na perversão. Todas as vezes que uma igreja, que uma denominação, que uma pessoa perverte a sua teologia, ele degringola a sua moralidade. Quarto lugar, a prática do bem produz vida verdadeira. Ele diz no versículo 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais. Vida só existe no ambiente da obediência. Sem santidade não tem vida. Este é um ponto muito importante. E vida aqui pode representar algumas coisas. No contexto aqui do capítulo 5, vida aqui para que vivais, significava inclusive livramento do cerco da Assíria. O que Amós está dizendo é o seguinte, que o único antídoto, ou o único elemento que poderia livrá-los de uma tragédia política, era uma volta para Deus. Porque se era Deus que estava trazendo a Síria como vara da sua ira, se esse povo se convertesse, Deus afastaria o inimigo. Esta era a promessa lá da aliança, lá em Deuteronômio 28 e lá em Levítico 26. Se o povo andasse com Deus, Deus dispersaria para longe os seus inimigos. Mas se o povo pecasse contra Deus, Deus traria o inimigo para servir de vara da sua disciplina contra o povo. Segundo ponto, mesmo quando Deus exerce o seu juízo, Deus jamais deixa de ser gracioso. Meus irmãos, isso é uma coisa maravilhosa, porque quando você lê o capítulo 5, quase que dá a impressão que a gente está pensando que a pessoa então perde a salvação, né? Mas na verdade, não, Amós não está falando sobre isso. Amós está dizendo que dentro mesmo daquele povo rebelde, onde todos pensavam ser convertidos e não eram, e quando você vai ler a teologia de Paulo, você vai entender que nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem todos os que nascem debaixo do signo da bandeira israelita são israelitas filhos de Abraão. Porque os filhos de Abraão são os filhos da fé, não os filhos do sangue. São os que creem e não os que têm o sangue judeu. Os verdadeiros judeus não são os que são circuncidados na carne, mas são aqueles que são circuncidados no coração. Mas mesmo no meio desse povo rebelde, Amós vai dizer que existe um remanescente. No capítulo 5, ele vai dizer, no versículo 3, que tem um remanescente muito pequeno, 10%. De 1.000 sobram 100, de 100 sobram 10. Mas agora no verso 15, ele vai usar uma expressão extremamente linda. Ele vai dizer o seguinte: talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Notem vocês que a tônica de Amós ainda está girando em torno do templo de Berseba. E qual era a ênfase do templo de Berseba? Deus está conosco. Deus está conosco. E não é por acaso e fortuitamente que Amós lança mão do nome de José. Porque se os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, ouviram a promessa de Deus, eu estou convosco, eu irei convosco, eu estou convosco, José foi aquele que mais experimentou a promessa de Berseba. Se não, vejamos, capítulo 39, versículo 2 de Gênesis, diz que quando José foi vendido como escravo para o Egito, Deus era com ele. Berseba. Diz a Bíblia, em Gênesis 39, 21, que quando as coisas pioraram no Egito, e José foi preso, Deus era com ele na prisão, Berseba. Diz a Bíblia, que ele ficou nessa prisão
vários anos, mofando talvez no entendimento popular, num porão de uma cadeia insalubre. Mas está escrito lá, em Gênesis 39, 23, quando ele continuava preso, mas Deus era com José, Berseba. E agora diz a Bíblia que Deus tira José da cadeia e o coloca no trono, na sala do trono, como governador do Egito. E sabe o que Faraó disse acerca dele? Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Deus está com ele, Berseba. O que esse texto está dizendo? Que em Berseba, mesmo quando a massa ia lá, sem conhecer a Deus, presumindo que Deus estava com eles, mas não estava coisa nenhuma, porque Deus não está com aqueles que estão vivendo deliberadamente o pecado, mas no meio desta geração pervertida e corrupta, ainda existe um remanescente que anda com Deus, e a este remanescente, Deus há de restaurar, louvado seja o seu nome. E aí, irmãos, eu chamo a atenção para o último ponto deste capítulo, que é Gilgal. Gilgal, herança ou exílio? Lembrem vocês que a tônica de Gilgal é essa, é a posse da herança. De Gilgal partiram as campanhas para a posse da terra, posse da herança. Será que era mesmo para esse povo? Será que o fato de alguém ir à igreja, vir à igreja, cantar cânticos, oferecer sacrifícios a Deus, suas oferendas para Deus, implica que ele tem garantia da vida eterna? Será que o fato de alguém se tornar crente, membro da igreja, evangélico, por isso mesmo, eu já tenho o seu nome selado no livro da vida, escrito no livro da vida? Notem vocês que o que está na cabeça, na mente desses israelitas, é exatamente isso. Nós estamos indo a Gilgal, Gilgal significa posse da herança, portanto nós estamos salvos, portanto nós temos a vida eterna, portanto nós estamos com a salvação garantida. O Senhor Jesus advertiu. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? Não expelimos demônio em teu nome? E o Senhor vai lhes dizer, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Notem vocês que essas pessoas eram religiosas. Elas eram fervorosas. Nesse caso aqui, eram até ortodoxas, chamavam Jesus de Senhor. Eram tão fervorosas que diziam, Senhor, Senhor. Elas eram até carismáticas, elas faziam milagres, elas expulsavam demônios. Elas tinham uma mensagem para entregar, elas profetizavam. Mas Jesus disse, nunca vos conheci. E por que Jesus nunca as conheceu? Porque elas andavam na prática da iniquidade. E quem anda na prática da iniquidade nunca conheceu a Deus. Porque quem conhece a Deus não vive em pecado. Não anda na prática do pecado. Não tem prazer no pecado. Aquele que conhece a Deus rompe com o pecado. Aquele que conhece a Deus ama a santidade. Aquele que conhece e ama a Deus, esse vive em novidade de vida. Então, desta maneira, eu chamo a sua atenção para nós olharmos qual o problema em redor deste templo de Gilgal. Primeiro, havia muita religiosidade e nenhuma vida. Este é o ponto. Olha aí comigo, por favor, versículos 21 a 23. Aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. O que é que Amós está querendo dizer aqui com essas palavras? É que a vida precede ao culto. Primeiro Deus se agrada da sua vida, depois Deus aceita o seu culto. Vamos ilustrar. Vamos pegar lá a história de Abel e Caim. Gênesis capítulo 4. Diz a Bíblia que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Note a ordem. Não diz a Bíblia que Deus se agradou da oferta de Abel e por isso se agradou de Abel. Não, diz o texto, Deus se agradou de Abel e por isso agradou-se da sua oferta.
Não diz a Bíblia que Deus rejeitou a oferta de Caim, por isso Deus rejeitou Caim. Não, diz a Bíblia que Deus rejeitou Caim e então rejeitou sua oferta. Por quê? Porque a vida precede a oferta, a vida precede ao culto. Vamos dar um outro exemplo. Lá em 1 Samuel 4. Vocês se lembram que Rofini e Finéias, filhos do sacerdote Eli, estavam numa grande batalha contra os filisteus. E eles estavam numa situação muito complicada. E então eles pensaram, depois de uma derrota de 3.000 homens mortos, vamos trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é símbolo da presença de Deus. Se a Arca chegar no nosso acampamento, símbolo da presença de Deus, então Deus vai estar conosco, então nós vamos ter essa vitória. E trouxeram a Arca. E o que aconteceu? 30.000 homens morreram. Os 2 sacerdotes, Rofini e Finéias, morreram. A Arca da Aliança foi roubada. O sacerdote Eli caiu da cadeira e quebrou o pescoço. E a nora de Eli deu à luz a um menino e chamou-o de Icabode. Foi-se a glória de Israel. Porque presumir que Deus está conosco, presumir que nós estamos salvos, presumir que nós estamos seguros, quando existe prática deliberada de pecado, é uma presunção absolutamente vazia. Vamos ilustrar um pouco mais. Isaías capítulo 1. Deus diz por meio do profeta Isaías: eu estou cansado do culto de vocês. Eu aborreço a solenidade de vocês. Eu não suporto mais iniquidade associada a ajuntamento solene. Não quero mais esse culto de vocês. Esse culto está me cansando. Não é que Deus não queria os sacrifícios, as ofertas. Foi Deus quem as instituiu. Foi Deus quem as ordenou. O que Deus estava cansado não era das ofertas. O que Deus estava cansado era da iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que Deus não suportava é que o povo trouxesse o seu culto, as suas ofertas, as suas oferendas, mas não trouxesse antes da oferta uma vida transformada, comprometida com a santidade. Vamos ao último exemplo. Malaquias capítulo 1, versículo 10, o profeta chega a dizer o seguinte: quem dera que alguém fechasse a porta da igreja, para que vocês não acendessem inutilmente o fogo no altar. Por que o profeta está falando tão duro assim? Porque o povo estava oferecendo para Deus animais cegos, aleijados, dilacerados, animal que já tinha sido comido para os bichos, estava virando carniça. Eles traziam, arrastavam aquele negócio cheirando mal, dizendo: isso aqui é para o Senhor, vamos oferecer para Deus. Não presta mesmo, não vai servir para nada mesmo. Vão dar para Deus, vão dar a sobra para Deus, vão dar o resto para Deus. E Deus diz: eu não aceito isso. Ofereço o que vocês estão me oferecendo ao governador, se ele vai aceitar isso. Deus é Deus de primícias, Deus é Deus do primeiro, e a Bíblia diz: honra o Senhor com a primícia de toda a tua renda. Deus é Deus santo e zeloso, Ele não aceita sobra, Ele não aceita resto. O que estava acontecendo? O povo estava vindo, e se você percebeu o culto que eles estavam oferecendo em Gilgal, era um culto lindo, era um culto pomposo. Se você notar aí, o que eles faziam, você pode perceber que eles estavam trazendo para Deus ofertas pacíficas dos animais cevados. Eles estavam trazendo holocaustos, estavam trazendo ofertas de manjares. Eles estavam tendo uma música extraordinária, uma música bonita, alta, forte. Ele fala de estrépito dos cânticos, falando de instrumentos maravilhosos, bem tocados, melodias das tuas liras. E Deus diz o seguinte: olha, isso é barulho para os meus ouvidos. Pode estar bonito para os homens, para mim não está. E por que não estava? Aquele culto alegre, entusiasmado, com muita música, com muita celebração. Por quê? Porque na verdade esse culto estava completamente divorciado da vida. Culto não é performance. Culto não é apresentação. Culto não é show. Culto não é desempenho. Culto não é uma apresentação bonita para que os homens vejam e gostem. Culto precisa estar respaldado pela vida, pelo coração rendido. E é por esta razão que Deus diz: eu não posso aceitar, porque não há vida. É por isso que Paulo escreveu aos Romanos e disse assim: não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E este é o vosso culto racional. O que Paulo está querendo ensinar com isso? O que é o culto racional? O culto racional é o culto lógico, é o culto coerente, é o culto onde não há divórcio da liturgia que você celebra dentro do templo e da liturgia que você celebra dentro da sua casa, dentro do seu lar, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá nos seus negócios, na hora que você está fazendo o seu cheque. O que o texto está dizendo é que se a nossa vida não for uma vida onde haja consistência e coerência, o culto que nós prestamos a Deus no templo não tem valor para Deus. Segundo lugar, olha comigo aí. O desgosto de Deus quando o culto tem empolgação, mas não transformação. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado para a gente não avaliar as coisas de um ponto de vista pragmático e humanista. Porque nós somos, às vezes, ludibriados com essas coisas. Nós somos tendentes a pensar que onde você vê uma multidão, aí está a bênção de Deus. Deus está agindo poderosamente aí, porque você vê uma multidão celebrando, cantando e festejando. Pode ser mesmo a bênção de Deus, nós não duvidamos disso. Mas pode também não ter nada a ver com Deus isso. E quando é que você pode aferir e discernir se Deus está no meio dessa multidão ou não está? Irmãos, preste atenção aqui. Deus nunca está agindo onde a sua palavra está sendo negada, torcida, traída e pisada. Deus é coerente com Ele mesmo, Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode pôr a sua bênção onde a sua própria palavra está sendo pisada, negada e traída. Segundo, Deus não pode estar avalizando com a sua bênção onde as pessoas que vêm estão divorciando a teologia da ética, a doutrina da vida, e elas estão vindo e fazendo um culto até ortodoxo, até regido pela verdade, mas a vida não foi tocada, a vida não foi mudada, a vida não foi transformada. Você quer ver o desgosto de Deus aí? Olha comigo os versículos 21 a 23, você vai ver. Olha as expressões, por favor. Se você gosta de grifar, pode até grifar. Aborreço, versículo 21. Desprezo, versículo 21. Não tenho nenhum prazer, versículo 21. Olha o versículo 22. Não me agradarei deles, versículo 22. Nem atentarei, versículo 23. Afasta de mim, versículo 23. Não ouvirei. Você quer, em 3 versículos, mais palavras do que essas, para Deus revelar o seu desgosto com a religião que tem empolgação, mas não tem transformação? Dr. Alex Motyer diz uma coisa interessante, eu vou ler porque é dele. A religião deles era zelosa, excessivamente suntuosa, aparentemente sincera, emocionalmente satisfatória, mas a religião não chegando até Deus, é falha em tudo. Ou uma frase de George Robinson, a religião significa muito mais que o mero culto, e que não é a fumaça ou o aroma dos holocaustos que é aceitável a Deus, mas o incenso de um coração sincero e leal. Penúltimo lugar, a prática da justiça deve preceder o ritual religioso. Versículos 23 e 24, você pode notar isso aí. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas iras, antes corra o juízo como águas e a justiça como o ribeiro perene. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu prefiro que haja justiça nas ruas, do que haja música nos templos. Eu prefiro que haja o fruto da justiça de uma vida transformada, do que uma religiosidade pomposa, mas sem nenhuma transformação de vida. O que estava acontecendo com o povo de Israel? Eles tinham carisma, mas eles não tinham caráter. Eles tinham performance diante dos homens, mas eles não tinham piedade diante de Deus. Eles tinham um show religioso, mas eles não tinham intimidade com o Deus eterno. E Deus precisa dizer para esse povo que Ele odeia a fraude jubilosa, que se faz passar por culto divino. E eu termino, irmãos, com mais 2 pontos bastante breves. Retidão de vida e não abundância de rituais é o que Deus se agrada.
Deus quer que a justiça corra como ribeiro. E note você que ele usa duas palavras muito fortes aí. Preste atenção, versículo 24. Mas corra o juízo como águas, a justiça como ribeiro perene. Deus quer que flua como cachoeiras, como fontes, a justiça, o juízo. E a justiça como ribeiro perene. O que é juízo? O que é justiça aqui? Se você perceber, essa expressão que ele está usando, ele não está falando aqui da justiça de Deus, daquela que nos justifica diante dele, do próprio Deus. Ele está falando aqui daquela justiça que vai regulamentar relações justas entre os homens. Ele vai falar de que Deus não tolera que alguém, para favorecer a si mesmo, vá lá e compre uma sentença, suborne um juiz. Que alguém acumule na sua casa riqueza mal adquirida. Ele está dizendo que não tolera alguém chegar para ele para cultuá-lo quando a sua vida está com laivos de opressão, de injustiça e de falta de retidão na sua conduta. E o que me espanta nisso é que nós estamos vivendo hoje, irmãos, um fato ético gravíssimo. Gravíssimo. Eu leio lá em Isaías 44, versículo 5, que quando o Espírito Santo de Deus age na vida das pessoas e elas são convertidas, elas escrevem na própria palma da mão, eu sou do Senhor. O que está acontecendo hoje? A igreja evangélica brasileira está explodindo. Explodindo. A Baixada Fluminense hoje é a maior concentração de evangélicos do Brasil. Está aproximando de 50%. Ainda é a região mais perigosa do Brasil. Nós estamos falando hoje, a igreja evangélica com ufanista, dizendo que a igreja vai tomar de assalto a nação brasileira. Quanto mais a igreja evangélica está crescendo, o Brasil está piorando. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje é o que aconteceu lá em Israel. O tempo mudou, mas o pecado é o mesmo. Mudou-se a teologia, mudou-se a doutrina. Perdeu de vista a verdade de Deus. Começou a se apregar uma mensagem para agradar o povo, para agradar a si mesmo. As pessoas fazem cultos pomposos, como diz aqui o capítulo 5, vocês fazem isso no capítulo 4, porque vocês gostam disso. E a ética mudou também. Ao ponto do jornal A Gazeta publicar recentemente que as 3 classes mais desacreditadas no nosso estado e no nosso país são os políticos, é a polícia e são os pastores. Onde em alguns lugares, quando a pessoa diz que eu sou pastor, não se pode abrir um crédito para a pessoa, porque o nome está absolutamente desgastado. Pessoas sem conversão, sem ética, sem compromisso com a verdade, estão se dizendo pastor. Não passam de larápios, não passam de aproveitadores. O nome de Deus está sendo envergonhado. E é isso que o profeta está denunciando. Tinha muita religiosidade, tinha muita expressão de culto, mas não tinha vida. Deus diz, eu quero que corra o juízo e a justiça como ribeiros perenes. Eu quero que haja verdade, eu quero que haja mudança de caráter, de conduta, para que verdadeiramente a sociedade seja transformada pela influência de vidas transformadas. E eu termino. Me desculpem de avançar um pouco mais no horário hoje. É o último ponto, 5º ponto. O sincretismo religioso produz exílio e não posse da herança. Olha aí, por favor, os versículos 25 a 27. Amós chega para o povo e pergunta, apresentaste-nos vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Sim, eles apresentaram. Apresentaram. Mas na verdade não era Deus o centro da atenção deles, não. Versículo 26, o profeta denuncia, sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela que fizestes para vós mesmos. Eles adoraram Sicute, o rei ou Deus da guerra dos assírios. Eles adoraram a estrela em vez de adorar o Criador das estrelas. E note vocês que eles adoraram um Deus que eles fizeram para eles mesmos e fizestes para vós mesmos um Deus. Eles fazem um Deus e adoram este Deus. Note vocês que antes dos exércitos da Assíria levarem este povo para o cativeiro, este povo tinha se capitulado aos deuses da Assíria.
Olha aí, irmãos, o juízo divino. Eles tinham sido seduzidos pelos deuses da Assíria. Eles tinham rendido o coração deles aos deuses da Assíria. Eles tinham se dobrado diante dos ídolos da Assíria. E agora Deus permite que os exércitos da Assíria os leve para o cativeiro. E chega o verso 27. O profeta precisa dizer: vocês estão indo a Gilgal e pensando que vocês vão tomar posse da herança? Pois em Gilgal vocês vão ser desterrados. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Deus inverte o papel. E certamente, irmãos, Deus está dizendo finalmente para esse povo o seguinte: que o exílio era a sentença judicial de Deus. Deus estava dizendo para aquela nação que ele não iria mais conviver com o mau cheiro da falsa religião e nem mais aceitaria em seus ouvidos aquele barulho de um culto sem vida e sem compromisso com Deus e com o próximo. Esta mensagem de Amós é muito dura e nós não podemos amaciá-la. Os tempos mudaram, mas a palavra de Deus é eterna. E nós seremos bem-aventurados se examinarmos a nós mesmos, para não incorrermos nos mesmos erros, para não ficarmos debaixo das mesmas sentenças. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos o restante de José, para que Deus possa ser glorificado na nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos receber a impetração da bênção. Irmãos queridos, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco e com toda a igreja de Deus, agora e sempre. Amém.